Bom, então nessa parte de equilíbrio químico, gente, qualquer dúvida, se pronuncie, tá certo? Porque aí eu vou dar um gásinho aqui, que como é a título de revisão, tá bom? Mas qualquer dúvida, pode interromper, tá? Pode abrir o microfone e ficar à vontade. Bem, então, para que possa ocorrer o equilíbrio químico, a primeira coisa é ser um processo reversível. O que é um processo reversível? Aquele que ocorre nos dois sentidos. Tá? Numa equação química, eu tenho um reagente que forma produto. Se ele for um processo reversível, eu vou ter produto formando também reagente. Tá? Outra, o equilíbrio vai ocorrer em processos reversíveis e fechados. Tá? Bom, e aí, quando é que um sistema reversível e fechado atinge o equilíbrio? Ora, se o processo é reversível, eu vou ter duas reações ocorrendo simultaneamente. Uma reação que nós iremos chamar de reação direta e uma outra reação que nós iremos chamar de reação inversa. Se nós temos duas reações ocorrendo simultaneamente, isso implica dizer que nós vamos ter duas velocidades: a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Quando é que um sistema reversível e fechado atinge o equilíbrio? Quando essas velocidades se igualam. Tá? No momento que as velocidades se igualam, o sistema entrou em equilíbrio. E outra, elas se igualam e passa a ficar constante a partir do momento do equilíbrio em que as velocidades se igualam, da reação direta e inversa se igualam, elas se igualam e ficam constantes. Ok? No nosso material, ele mostra aqui um exemplo bem simples, não é? Um recipiente fechado contendo água no estado líquido, em equilíbrio com água no estado de vapor. Tá? Então, eu vou ter aqui água evaporando e água sofrendo condensação. O que, que vai acontecer? Vai entrar em equilíbrio no momento em que a quantidade de moléculas ou a velocidade em que as moléculas evaporam é igual à velocidade com que as moléculas sofrem condensação. Então, aqui um exemplo bem simples, o mais simples possível, de um sistema em equilíbrio. Tá? Condição de equilíbrio: sistema reversível, fechado, atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Tá? Então, nós podemos mostrar isso graficamente. Ó, tá? No instante inicial, a velocidade da reação direta é a máxima possível, tá? E a velocidade da reação inversa é nula, ou a mínima possível. A partir do momento que o processo começa a ocorrer, a velocidade da reação direta vai diminuindo e a velocidade da reação inversa vai aumentando. Por quê? Ora, nós estudamos em cinética que um dos fatores que influenciam na velocidade da reação é a concentração. Então, no instante inicial, eu vou ter a concentração máxima de reagentes, tá? E aí a velocidade da reação direta vai ser a máxima. E eu não tenho nada de produto. Quando começa a ocorrer o processo, a reação começa a ocorrer, aí começa a ter a formação de quê? De produto. E aí eu começo a ter a velocidade da reação inversa e ela vai aumentando. Por quê? A quantidade de reagente vai diminuindo, pois os reagentes são consumidos, e de produto vai aumentando, pois está sendo formado. Tá? Até chegar num instante, ó, em que essas velocidades se igualam e fica constante. Nesse instante, o sistema entrou em equilíbrio, tá? Então, esse gráficozinho aqui mostra o comportamento da velocidade em função do tempo de um sistema reversível até ele atingir o equilíbrio, certo? Outra conclusão. Ora, como eu comentei ainda há pouco, como a velocidade da reação depende das concentrações, né? Se a velocidade ficou constante, isso implica dizer que as concentrações também ficaram constantes. Então, uma outra forma de eu identificar o momento em que o sistema entra em equilíbrio é olhando para o gráfico, se o gráfico foi esse aqui, ó, que indica o comportamento da concentração em função do tempo, um instante em que as concentrações de reagentes e produtos passam a ser constantes. Nesse instante, o sistema entrou em equilíbrio. E aí a gente vai ter três possibilidades. A gente pode atingir o equilíbrio
com a concentração de reagente maior que a de produto, com a concentração de produto maior do que do reagente, que é o caso que ele está mostrando aqui, e ainda pode acontecer uma terceira situação, difícil de ocorrer, mas acontece, tá? Que é quando as concentrações de reagentes e produtos são iguais. Muito difícil de acontecer isso, mas pode acontecer. Então, nós temos, quando o gráfico mostra o comportamento da concentração em função do tempo, como é que eu identifico que o sistema entra em equilíbrio? No momento em que as concentrações ficam constantes. E aí eu tenho essas três possibilidades, tá? Se o gráfico é de velocidade em função do tempo, o sistema entra em equilíbrio com essas velocidades no instante em que essas velocidades se igualam, ok? Então, essa é a condição de equilíbrio, tá? Ou o momento em que o sistema entra em equilíbrio. Primeiro, tem que ser um processo reversível e fechado. Se eu tenho um processo reversível, eu vou ter duas velocidades. A velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Quando é que o sistema entra em equilíbrio? Quando as velocidades se igualam. Tá? Se o gráfico mostra o comportamento da concentração de reagentes e produtos em função do tempo, o sistema atinge o equilíbrio quando as concentrações ficam constantes. E aí a gente tem três possibilidades. Concentração de reagente maior do que de produto, produto maior do que de reagente, ou quando, até mesmo quando eles sejam iguais. Tá? Bem, daí, sabendo dessa definição, a gente pode determinar o que nós iremos chamar de constante de equilíbrio, no primeiro caso, em termos de concentração. Ora, como é que nós vamos fazer? Veja só. Como eu tenho um equilíbrio genérico, ele nos dá aqui um equilíbrio genérico, tá? Nós vamos ter duas reações, a reação direta e a reação inversa. Ele chamou aqui de sentido 1 e sentido 2, tá? Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho correspondem aos coeficientes estequiométricos das substâncias. Azão, Bzão, Czão e Dzão, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever a lei da velocidade para os dois sentidos da reação, tanto para o sentido da reação direta, como no sentido da reação direta. Ele chamou aqui o sentido da reação direta de 1 e o sentido da reação inversa de 2, certo? Então, vamos escrever a lei da velocidade, tá? Para o sentido 1, que é a reação direta. Ora, como é que é a lei da velocidade? Velocidade é igual a uma constante de velocidade que a gente chama de K, que multiplica o produto das concentrações dos reagentes elevado a seus coeficientes estequiométricos. É assim que a gente determina a lei da velocidade, tá? Com, no sentido da reação direta da nossa reação genérica, indicada aqui, ó, siga aqui o cursor aqui do mouse, ó, tá? Os reagentes é a substância A e a substância B. Seus coeficientes estequiométricos são Azinho e Bzinho, tá? Então, a velocidade da reação direta vai ser igual à constante de velocidade da reação direta, que multiplica as concentrações de seus reagentes elevadas a seus coeficientes, tá? Em função da reação direta, quem são meus reagentes? A e B, tá? E a mesma coisa eu vou fazer para a reação inversa. Vou escrever a lei da velocidade para a reação inversa, tá? Que ele chamou aqui de 2. Então, a velocidade da reação inversa vai ser a constante de velocidade da reação inversa. Para a reação inversa, quem são os reagentes? C e D. Quem são os coeficientes estequiométricos? Czinho e Dzinho. Então, foi o que nós fizemos? A gente escreveu a lei da velocidade para a reação direta e a lei da velocidade para a reação inversa. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar numa constante, tá? De equilíbrio. Ora, quando é que o sistema entra em equilíbrio? Quando essas velocidades se igualam. Está aqui, ó. No equilíbrio, V1 igual a V2. Mas quem é V1? Está aqui. Quem é V2? Essa expressão. Então, nós igualamos, eu não fiz nada demais, ó. Apenas apliquei a definição. Como eu quero determinar a constante de equilíbrio em termos de concentração, que a gente está chamando de Kc, tudo que for constante vem para um lado, o que não for constante vai para o outro, tá? Então, concentração de A e B.
está multiplicando, passa dividindo, a constante de velocidade da reação direta inversa está multiplicando, passou dividindo. A razão entre duas constantes é sempre uma terceira constante. Essa constante que a gente vai chamar de constante de equilíbrio. Estamos usando que grandeza para determinar essa constante de equilíbrio? As concentrações de reagentes e produtos. Então, essa constante de equilíbrio é chamada de Kc. Constante de equilíbrio em termos de concentração. Tá? Como é que eu determino? Concentração dos produtos elevada a seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevada a seus coeficientes estequiométricos. Não irá fazer parte desta expressão os componentes na fase sólida. Tá? Se tiver no equilíbrio químico alguém na fase sólida, ele não irá fazer parte da constante, da expressão da constante de equilíbrio. Ok? Bom, tá? Essa lei é chamada de expressão, né? De lei de Gutenberg-Vage, tá? Bom, então aqui alguns exemplos, né? Bem simples, a todo mundo aqui na fase gasosa, então todo mundo aqui vai fazer parte da expressão da constante de equilíbrio. Então, ó, concentração do produto, que é o dióxido de nitrogênio, elevada a seu coeficiente estequiométrico, que é 2, tá? Dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, que no caso aqui é o óxido nítrico e o gás oxigênio, elevado a seus coeficientes, tá? Certo? Como ele forneceu aqui alguns valores para isso, e aí determinou o valor da constante. Se o valor da constante for maior que 1, isso indica dizer o quê? Que a concentração dos produtos é maior que a dos reagentes. Se for menor que 1, tá? Indica que a concentração do produto é menor do que dos reagentes. Ok? Grau de equilíbrio. Tá? O grau de equilíbrio é a quantidade em mols da substância consumida de reagente com a quantidade em mols inicial desse reagente. Tá? Isso aqui a gente trabalha muito pouco, a gente trabalha mais no equilíbrio iônico, que é com o grau de ionização ou grau de dissociação. Tá? Bom, Kp. Kp vai usar o mesmo critério que a gente usou para a constante de equilíbrio em termos de concentração. Só que Kp vai ser a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Só que quem sofre efeito da pressão em equilíbrio são as substâncias na fase gasosa. Então, para determinar Kp, o procedimento é análogo a que a gente fez com Kc. Tá? Só que em vez de concentração, vai ser pressões parciais das substâncias gasosas entre reagentes e produtos. Tá? O princípio é o mesmo. Ó. Pressão parcial dos produtos elevada a seus coeficientes estequiométricos, dividido pelas pressões parciais dos reagentes elevada a seus coeficientes. O que eu tenho que lembrar aqui? Só vai fazer parte da expressão de Kp os componentes na fase gasosa. Se tivesse alguém aqui sem ser na fase gasosa, ele não faz parte da expressão de Kp. Tá? Então, existe uma relação entre Kc e Kp. Essa relação foi feita a gente escrevendo a equação de Clapeyron, né? Com a expressão de Kc, certo? Colocou tudo em função das concentrações, tá? E nós vamos chegar nisso aqui, ó. Que já está tudo descrito aí. Eu não vou comentar a dedução não, tá? Então, Kp vai ser igual a Kc que multiplica RT elevado a ΔN, onde esse ΔN é a variação do número de mols entre produto e reagente, certo? Então, se eu sei Kc, Kp e a constante R e a temperatura, tá? A gente consegue fazer essa relação. Bom, em equilíbrios heterogêneos, eu já antecipei, não é? Para Kc não faz parte os componentes sólidos e para Kp só vai fazer parte os componentes gasosos, certo? Bom, então veja só, vamos aqui para frente, tá? Depois eu volto e comento os exercícios com vocês, tá certo? Deixa eu logo terminar a parte de conteúdo. Depois eu me atenho somente aos exercícios com vocês.
Bom, no equilíbrio químico 2, a gente vai tratar do deslocamento do equilíbrio, o princípio de Chatelier. O que foi que Chatelier observou? Que todo sistema em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio. Mesmo que uma força externa o perturbe, ele se reorganiza sempre a fim de manter-se em equilíbrio. E como é que ele vai se manter em equilíbrio? Sempre se deslocando no sentido contrário à ação da força que, que está perturbando. Tá? Então, existem alguns fatores que provocam, né, o deslocamento no equilíbrio. O primeiro deles, tá, o nosso material contempla, é a temperatura. Para isso, para saber o efeito da temperatura, a gente tem que conhecer a variação de entalpia do equilíbrio. Na equação do equilíbrio, a variação de entalpia é sempre descrita em função da reação direta. E aí, lembrando um pouquinho, se a variação de entalpia for positiva, um valor maior que zero, isso implica dizer que a reação direta é endotérmica e a reação inversa é iso. Se a variação de entalpia for um valor negativo, ou seja, um valor menor que zero, isso implica dizer que a reação direta é exotérmica e a inversa é endo, tá? Então, para saber o efeito da temperatura em um equilíbrio químico, a primeira coisa que a gente tem que visualizar é a presença da variação de entalpia. E essa variação de entalpia é sempre em função da reação direta, tá? Nesse caso, está nos indicando que é um valor positivo. Isso implica dizer que a reação direta é endotérmica e a reação inversa é isotérmica, tá? Bom, e aí, qual é a nossa análise? Vamos supor que neste equilíbrio citado no exemplo, a gente aumenta a temperatura. Quando você está aumentando a temperatura de um sistema em equilíbrio, você está fornecendo calor. Ora, quem é que gosta de absorver calor? Lembra lá de termoquímica? Processos que absorvem calor endotérmicos, processos que liberam calor exotérmicos. Quando você aumenta a temperatura de um sistema, você está fornecendo calor a ele. Tá? E aí, quem é que gosta de receber calor? Os processos endotérmicos. Então, nesse caso aqui, se a gente aumenta a temperatura desse sistema, em específico, ele vai se deslocar no sentido endotérmico. Isso implica dizer o quê? Que a reação direta vai ocorrer mais do que a reação inversa. Ora, a reação direta ocorrendo mais, o que vai acontecer? A reação direta produz água no estado gasoso e consome gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, a quantidade, as concentrações de gás hidrogênio e oxigênio diminui e de água aumenta. Bom, nesse mesmo exemplo, se em vez de a gente aumentar a temperatura, a gente diminuir a temperatura, quando você diminui a temperatura, você está retirando o calor do sistema. E aí, ele vai sofrer um deslocamento no sentido exotérmico. No caso, o sentido inverso. Isso implica dizer que a reação inversa, neste caso específico deste exemplo, vai ocorrer mais do que a reação direta. Tá? Para a reação inversa, a água é reagente, gás hidrogênio e oxigênio é produto. Tá? Então, a água vai ser consumida e gás hidrogênio e gás oxigênio vai aumentar. Então, as concentrações de gás hidrogênio e oxigênio aumentam e a da água diminui. Tá certo? Neste exemplo específico. Tá? Eu sempre tenho que primeiro olhar a variação de entalpia, identificar qual dos processos é endotérmicos e isotérmicos, e aí fazer a análise da variação de temperatura. Se está sendo aumentada, se está sendo diminuída, para a gente verificar como é que está perturbando o equilíbrio. Bom, segundo fator, pressão. Ora, no caso, a gente já comentou que só vai sofrer influência da pressão as substâncias na fase gasosa, certo? As substâncias na fase gasosa. Quando você aumenta a pressão de um sistema, ele diminui de volume. Se você diminui a pressão de um sistema, ele aumenta de volume. As substâncias gasosas, não é? Então, em um equilíbrio químico, ao aumentar a pressão sobre ele,
o equilíbrio vai se deslocar no sentido do menor volume. Se você diminui a pressão, ele se desloca no sentido do maior volume. Ora, professor, como é que eu vou identificar quem é maior volume e menor volume? Ele se refere a maior e menor volume de substâncias gasosas ocupadas entre reagentes e produtos. Observe que neste equilíbrio aqui, um equilíbrio clássico, né, de formação da amônia e de sua decomposição, nós temos nos reagentes 1 mol de nitrogênio gasoso mais 3 mols de hidrogênio gasoso. 3 mais 1, 4. Então, 4 mols de substância gasosa vai ocupar um volume maior do que 2 mols. Tá? Então, nesse caso específico, ao aumentarmos a pressão sobre esse equilíbrio, vai haver um deslocamento no sentido da reação direta, que é no sentido onde nós temos o menor volume. Tá? Então, nesse caso, a reação direta vai ocorrer mais do que a reação inversa. Isso implica dizer o quê? Que a quantidade de amônia vai aumentar e a de nitrogênio e hidrogênio vai diminuir. Suas concentrações irão diminuir. Tá? A reação direta forma amônia e consome nitrogênio e hidrogênio. Lembre-se, numa reação química, reagentes são consumidos, produto é formado. Tá? Em função da reação direta deste equilíbrio, gás nitrogênio e gás hidrogênio são reagentes e a amônia ou o gás amoníaco é produto. Ok? A reação inversa é o contrário. A amônia passa a ser reagente e hidrogênio e nitrogênio passa a ser produto. Certo? Então, se eu diminuo a pressão neste equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido do maior volume. Neste exemplo citado, no sentido da reação inversa. Isso implica dizer que a reação inversa ocorre mais do que a reação direta. Tá? Isso implica dizer que as concentrações de gás nitrogênio e hidrogênio aumentam e da amônia diminui. Tá? Bom, concentração. Tá? Se você aumenta a concentração de um dos componentes do equilíbrio, ele vai se deslocar no sentido de consumir o que você está aumentando. Tá? Se você diminui a concentração de algum componente, ele se desloca no sentido de formar o que você está retirando. Ok? Então, ou você pode fazer a seguinte análise. Se você adiciona, aumenta a concentração, ele se desloca no sentido oposto a qual ele se encontra. Se você retira, ele se desloca no mesmo lado, no mesmo sentido em que se encontra. Ok? Então, aproveitando aqui o da amônia, né? Esse segundo aqui que a gente aproveitou para falar da pressão. Ora, se eu aumento a concentração de gás nitrogênio, ele vai se deslocar no sentido de consumir o que eu estou aumentando. Ou seja, a reação direta vai ocorrer mais do que a reação inversa. E aí, gás hidrogênio é consumido e a quantidade de amônia aumenta. Se eu perturbo esse equilíbrio, diminuindo a quantidade de gás nitrogênio, ele vai se deslocar no sentido de formar o que eu estou retirando. Então, a reação inversa vai ocorrer mais do que a reação direta. Você tem que ter sempre na sua memória que numa equação química, numa reação química, reagente é consumido, produto é formado. Tá? Certo? Então, se você aumenta aqui a concentração de amônia, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir, né? Ou como ele colocou aqui, no sentido oposto, se você está aumentando. Então, se a amônia está aqui no produto, né? Se você aumenta a quantidade de amônia, ele vai se deslocar no sentido inverso. Tá? Se você diminuir a quantidade de amônia, ele vai se deslocar no mesmo sentido. Ok? Tá? Nas duas formas de você pensar estão corretas. Bom, catalisador. O catalisador, os catalisadores, eles não provocam deslocamento no equilíbrio. Tá? A função do catalisador é diminuir a energia de ativação de uma reação, fazendo com que ela ocorra mais rápido. Ou seja, a gente aprendeu isso em cinética química, tá?
Os catalisadores, eles aumentam a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação daquela reação, tá? Então, o catalisador, ele não provoca deslocamento de equilíbrio, ele apenas faz com que o equilíbrio ocorra de forma mais rápida, certo? Bom, tá? Continuando aqui. Não se preocupe que eu vou resolver os exercícios com vocês, tá? Deixa eu só passar aqui. Bem, o que que acontece aqui, ó, no tem exercício no equilíbrio iônico. No equilíbrio iônico, nós iremos pensar de forma análoga ao equilíbrio molecular, tá? A diferença é que, em vez de eu estar trabalhando com moléculas, nós vamos ter íons. E aí, nós podemos ter duas situações, tá? Ou uma ionização ou uma dissociação. Qual a diferença? Se o composto que está, a substância que está formando íons é um composto iônico, tá? Está ocorrendo apenas uma separação desses íons. Se for um composto molecular formado por ligações covalentes e que em meio aquoso formou íons, nós efetuamos uma ionização, tá? Por exemplo, o hidrogênio, quando interage com o oxigênio para formar água, ele faz isso através de ligações covalentes. Ou seja, eram átomos neutros que compartilharam par ou pares de elétrons para adquirir estabilidade. Não é? Só que a água ela se auto-ioniza. Né? Ela se auto-quebra suas moléculas em pequena quantidade, mas acontece. Formando o íon H+, e o íon hidroxila. Não eram íons e formou íons. Então, nós fizemos uma ionização. Tá? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é o íon de sódio que interage com o íon cloreto. O sódio perde um elétron, ou seja, se torna um íon positivo. Quando um átomo perde elétron, ele se torna um cátion, um íon positivo. E o cloro ganha esse elétron se tornando cloreto, o ânion cloreto. Quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele se torna íon, podendo ser um íon positivo ou um íon negativo. Então, quando ele se une através de uma interação iônica. O sódio espontaneamente quer perder o elétron e o cloro espontaneamente quer receber esse elétron para adquirir estabilidade. E aí forma o cloreto de sódio, ou seja, um composto iônico, que quando em solução aquosa, ele tanto sofre dissolução, como sofre uma dissociação, a quebra, formando íons novamente. Então, eles eram íons que se uniram e formaram a substância. E em meio aquoso, houve a quebra e eles formaram íons novamente. Então, eu fiz uma dissociação. Eu separei um íon de outro. Num composto molecular, tá? A gente faz uma ionização. Ok? Então, essa constante de ionização, tá? Mesmo, vamos usar o mesmo critério que nós usamos para a constante de equilíbrio. Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Tá? Mesmo procedimento. Ó. Tá aqui o exemplo que ele citou. Ó. Tá? H3O+, que é o H+, e um ânion A-. Tá? Então, concentração dos produtos ó, pela concentração dos reagentes. Ok? Lembre-se que o produto entre constantes é sempre constante. Tá? Então, essa constante de equilíbrio, quando eu estou trabalhando com um equilíbrio iônico, é chamado de constante de ionização. Tá? E como eu falei anteriormente, vai aparecer aqui uma grandeza que é chamada de grau de ionização ou grau de dissociação. Tá? Esse grau de dissociação ou de ionização nos informa se o eletrólito é fraco, forte ou moderado. O que é um eletrólito? É uma substância que em meio aquoso gera íons e a torna uma solução eletrolítica, uma solução que conduz corrente elétrica, uma solução que apresenta íons. Tá? Então, quanto maior o grau de ionização, mais forte é esse eletrólito. Tá? Então, como é que eu determino o grau de ionização ou o grau de dissociação? Número de mols ionizado pelo número de mol inicial. Coloquei tantos mols de ácido clorídrico em uma solução, em um recipiente com água. Dessa quantidade, tanto um percentual sofreu
a ionização. Então, o número de mols que sofrem a ionização pelo número de mols inicial que a gente colocou na solução. Essa razão me dá o grau de ionização ou o grau de dissociação. Se o grau de dissociação ou ionização for menor ou igual a 5%, o eletrólito é um eletrólito fraco. Se estiver entre 5% e 50%, ele é moderado. Se for igual ou maior que 50%, o eletrólito é forte. Ok? Bom, e aí a gente tem, né? Por isso que a gente determina a acidez, a força de um ácido, a força de uma base, através do seu grau de dissociação ou do seu grau de ionização. Certo? Bom, meu povo, então na próxima aula a gente resolve exercícios dessa frente. Ok? Gente, alguma dúvida? Tudo certinho, tudo tranquilo?